Vamos iniciar esse material de hoje. Então, circuitos de polarização dos transistores de efeito de campo. Nesse primeiro slide tem uma revisão do transistor de efeito de campo, FET. Então, são dispositivos transistores com 3 terminais. Comparando com o BJT, os terminais mudam de nome. Então, é o dreno, o gate e o source. Normalmente, o dreno a gente traduz e os outros dois a gente mantém em inglês, até porque para as letras se manterem dessa forma. Esse dispositivo, a variável de controle é uma tensão, diferente do BJT, onde a variável de controle era uma corrente, a corrente de base. Nesse caso, é a tensão entre os terminais G e S, ou seja, a tensão aplicada aqui, VGS. Então, é tensão que a gente aplica na entrada e não corrente. Na verdade, inclusive a gente considera em toda análise que a corrente entrando no terminal G, no gate, é 0. 0 amperes, não tem corrente circulando no circuito de entrada. Ali tem aquele sinal de aproximadamente igual a 0. Em alguns casos, quando a gente considera as não idealidades desses dispositivos, existe uma capacitância entre os terminais gate e source, entre G e S, e aí eu preciso aplicar o circuito de comando desse dispositivo, precisa aplicar uma corrente para carregar essa capacitância, sempre que for colocar o transistor no modo ligado, e retirar uma corrente, ou seja, descarregar esse capacitor quando quiser desligar esse dispositivo. Se ele estiver trabalhando no modo na região linear dele, é necessário uma corrente também para colocar o transistor naquele ponto de operação, tem que carregar esse capacitor com a tensão desejada entre gate e source. Mas depois que carrega o capacitor, já não é mais necessário corrente, né, nesse circuito, tanto para circuitos chaveados quanto para circuitos lineares. E uma outra característica desse tipo de transistor é que a corrente no terminal dreno é igual à corrente no terminal source. Então, a corrente que entra aqui nesse terminal superior é igual à corrente que sai no terminal inferior desse tipo de dispositivo, visto que a corrente no outro terminal é 0. Então, toda a corrente que entra no terminal dreno sai no terminal source. Não tem uma soma, nenhuma subtração de correntes. Aqui, então, a gente tem os 3 tipos. Acima a gente tem o JFET e acima à direita o MOSFET tipo depleção ou D-MOSFET. Esses dois transistores funcionam de forma muito similar e esta equação que tem aqui no meio é a equação que relaciona a variável de controle, VGS, com a variável de saída, corrente de dreno, ID. Essas constantes aqui, IDSS e a constante VP, são dadas no datasheet do componente, a gente tem essa informação através do componente a ser utilizado. E percebe-se que essa é uma equação quadrática, ou seja, não é tão simples o cálculo quanto era no BJT, que lá era simplesmente a relação entre essas variáveis, a variável de saída em relação à entrada, era IC igual a beta vezes IB, onde IB era a variável de entrada e IC a variável de saída. Aqui é uma equação quadrática, isso dificulta um pouquinho a parte matemática. E DSS, a corrente DSS, que é essa constante, para esses dois circuitos, se a gente aplicar 0 para a tensão VGS, para a tensão de controle desse dispositivo, esses dispositivos eles já têm um canal interno para circulação de corrente, então se VGS for 0, esse canal está completamente aberto, pode passar o máximo de corrente no dispositivo. Esse valor IDSS seria esse valor máximo de corrente. Esse dispositivo não permite que passe um valor de corrente acima desse valor IDSS. Senão pela própria corrente que está passando pelo canal. Como esse canal apresenta uma resistência, ele acaba não permitindo que passe mais corrente. Isso está explicado
no funcionamento desses dispositivos. E o MOSFET tipo intensificação, o E-MOSFET, é um dispositivo um pouquinho diferente. A gente também tem a variável de controle VGS, tensão de entrada, também tem corrente de dreno igual a corrente de source, só que nesse caso, o dispositivo, quando está em repouso, a gente não aplica nada na entrada, ou quando aplica VGS igual a 0, esse dispositivo não está em condução, não existe previamente um canal para que ele conduza. Quando a gente aplica uma tensão na entrada dele, uma tensão VGS, com determinado valor, esse canal surge um canal de acordo com o valor dessa tensão, e aí então esse dispositivo entra ou pode conduzir a corrente. Então ele é um pouquinho diferente dos anteriores. Pensando aqui, eu estou mostrando inclusive os desenhos, os símbolos dos semicondutores, esses 3 símbolos, todos eles para canal N. Os símbolos para canal P, essas setas que estão representadas aqui, são no sentido contrário, estão saindo do dispositivo. Que fica fácil também da gente fazer uma associação desses semicondutores com o BJT, o NPN, a seta sai, e o PNP, a seta entra. Nesse aqui, o canal N, a seta entra, aponta para dentro do componente, e no canal P, a seta aponta para fora do componente. Os 2 primeiros transistores, o JFET e o MOSFET tipo D, tipo depleção, a tensão VGS necessária para que aquele componente, para colocar o componente no ponto desejado, é negativa. Então, preciso aplicar uma tensão VGS negativa para o JFET e D-MOSFET canal N, e no MOSFET intensificação, ou E-MOSFET, eu preciso aplicar uma tensão positiva para colocar o dispositivo no ponto de operação. Então, a principal dificuldade de análise de um circuito com MOSFET, com transistor de efeito de campo, com os FETs, é que essas equações que relacionam a variável de controle com a variável de saída são equações não lineares. Nos 2 casos, dos 2 transistores, tem um quadrado, que são equações quadráticas. E, devido a isso, a gente vai ver o método matemático, que a gente usa essas equações diretamente, e a gente vai ver também o método gráfico, que é um método para facilitar um pouco essa análise do circuito de polarização, embora em alguns casos isso não seja bem verdade, a parte matemática fica até mais simples do que o método gráfico, mas como a bibliografia apresenta isso, a gente vai apresentar também. Aqui eu não comentei só do E-MOSFET, tem 2 equações. Uma das equações, então, relaciona a variável de entrada VGS com a variável de saída ID, e tem 2 constantes, constante K e constante VT. Então, aqui também são dados, a gente encontra essas variáveis no datasheet do componente. Nesse caso, nesse tipo de dispositivo, em alguns casos, o datasheet não disponibiliza diretamente o valor da variável K, da constante K, e sim um determinado ponto de operação. Então, que seria aqui o ID ON e o VGS ON, qualquer ponto de operação desse transistor. Então, a gente tem como calcular a variável K por essa equação de baixo. Essa equação de baixo, na verdade, é a mesma equação aqui de cima, do MOSFET e MOSFET, onde está isolado a constante K e tanto corrente de dreno quanto a tensão VGS ganham ali um subíndice ON, que é um determinado ponto de operação. Alguns datasheets colocam um nome um pouquinho diferente, como ID e um subíndice T, ou TH, o mesmo índice que tem aqui no VT. Esse T, ou TH, é a tensão limiar para o qual o canal abre. Quando eu aplico uma determinada tensão na entrada do transistor,
uma determinada tensão VGS, é quando começa a existir esse canal, essa tensão limiar, que é o VT. Então, quando o VGS for igual a VT, esse transistor começa a conduzir. No caso do DMOSFET ou do JFET, tem a tensão VP, que é a tensão aplicada na entrada também, quando o VGS for igual a VP, o canal ele deixa de existir. Então vamos lá, começar a mostrar aqui os circuitos de polarização, primeiro para o JFET e o MOSFET depleção. Então, nesse slide foram repetidos os símbolos dos dispositivos, vamos ver só para canal N, foi repetida a equação ali que está mostrada aqui no meio do slide, e os dois dispositivos. Então, o que muda nesses dois dispositivos, basicamente, é que o VGS, como eu falei antes, normalmente é um valor negativo. Então, se a gente for VGS igual a 0, essas chaves conduzem. Aqui seria, no caso desse gráfico, esse 12 mA aqui seria a corrente de saturação, o máximo que esse dispositivo conseguiria conduzir. O canal já existe e esse dispositivo conduz até esse valor. E quando a gente vai colocando um valor de VGS negativo, cada vez mais negativo, o valor da corrente vai reduzindo de acordo com essa equação que está aqui em roxo acima. Até que essa tensão VGS é igual a um determinado valor, que é chamado de VP, onde a corrente no dispositivo é zero, ou seja, esse dispositivo está completamente aberto. Se a gente quiser trabalhar esse dispositivo na condução ou na saturação e no corte, fazer com que ele trabalhe como uma chave, então a gente pode colocar VGS igual a 0, ele está completamente fechado, e VGS igual, nesse exemplo aqui, pelo menos menos 4, pode ser um valor maior do que isso, a chave está completamente aberta. No caso do MOSFET depleção, que a curva aqui está à direita, tudo isso que eu falei é verdade, mas ele também aceita um VGS positivo, valores pequenos, e com isso pode circular uma corrente maior do que aquela corrente que circula quando a tensão VGS é igual a 0. Tem que tomar um certo cuidado, porque como a gente vê ali na curva, a corrente cresce muito rapidamente para tensões positivas, indo para a direita. Então, esse valor VGS, embora seja possível um valor VGS positivo do DMOSFET, tem que se tomar cuidado, porque se for um valor um pouco maior, a corrente aumenta muito e esse dispositivo pode ser destruído. O JFET, por sua vez, voltando aqui, ele não permite uma tensão positiva entre gate source e VGS, não pode ser positivo, que o componente será danificado. Então, basicamente, essa aqui é a diferença entre esses dois componentes, que o DMOSFET permite um VGS positivo com um valor pequeno. A gente vai ver os circuitos de polarização, vai ser mostrado um dispositivo ou outro no circuito de polarização, mas praticamente todos esses circuitos servem para os dois dispositivos. Eu vou só chamar a atenção um determinado circuito e mesmo nesse circuito um ponto de operação que não é possível colocar o JFET. Aqui a gente vai ver o divisor de tensão, é praticamente o mesmo circuito que foi utilizado para a polarização do BJT. Esse aqui é o circuito mais complexo entre todos eles, então vamos começar por esse, depois vou mostrar os outros que simplificam um pouco a análise. Então, o que a gente tem que fazer na resolução de circuito desses? Muito similar à análise de circuitos com BJT. Primeiro a gente resolve a malha de entrada e determina o valor da variável de controle. No BJT a gente resolvia a malha de entrada para IB, corrente de base, e aqui a gente resolve a malha de entrada para a tensão entre gate source e VGS. Tendo o valor do VGS, a gente calcula a variável de saída
utilizando a equação que relaciona a variável de entrada com a variável de saída, que é aquela equação colocada ali no item 2, e tendo o valor da corrente de dreno, que seria a variável de saída, a gente resolve a malha de saída, e aí determina a tensão sobre o transistor, nesse caso a tensão entre os terminais D e S, VDS, e outra variável, talvez necessária, no cálculo. Pode ser a tensão entre cada um dos terminais do dispositivo Alterra, por exemplo, ou alguma outra tensão necessária. Aqui também foi colocado um circuito mais completo, já com uma fonte de entrada alternada e uma carga chamada DRL, e alguns capacitores de desacoplamento entre esses estágios. Então, mas assim como o BJT, a gente está fazendo análise CC apenas, então aqueles dois capacitores seriam retirados, abre o circuito, então ele retira o circuito de entrada e o circuito de saída também, a gente fica com a análise desse circuito intermediário aqui do meio. Vamos lá. Então, justamente isso que está sendo feito nesse slide. Então, a primeira coisa foi retirados os circuitos de entrada e saída, visto que os capacitores abrem. Esse circuito da entrada, similar ao do BJT, a gente pode representar dessa forma. Então, aquela fonte VDD, a gente pode mostrar dessa forma, VDD ligado no R1, que é ligado no R2, que é ligado ao terra, VDD ligado no R1, que é ligado no R2, que é ligado ao terra, e o ponto entre os dois resistores está ligado no gate, mesma coisa aqui. E esse circuito aqui na entrada pode ser representado, pode ser resolvido como um equivalente Thevenin. Então, é o que foi colocado aqui. A fonte VDD com as resistências R1 e R2 geram essa fonte VTH, e o paralelo do R1 com R2, a gente calcula essa resistência RTH. Mesma forma que foi feito no circuito com o BJT. Então, a gente já vai trabalhar com esse circuito mais à direita. Aqui está ele, e aqui estão representadas as variáveis de entrada em vermelho e variáveis do circuito de saída em verde. Então, a corrente de gate, que circularia aqui, VGS, que é a tensão entre gate source, e aqui está representada a corrente do circuito de saída, ID. Então, vamos resolver a malha de entrada completa aqui, inicialmente. Então, seguindo esse sentido dessa corrente, a gente chega aqui menos VTH mais IG vezes RTH, mais a tensão VGS e mais a tensão sobre a resistência ID vezes RS, igual a zero. Ok, mesma coisa que a gente fazia nos circuitos com BJT. Mas, nesse caso, nesse tipo de dispositivos, a corrente no terminal gate é zero, então IG igual a zero, sempre. Então, nesse caso, o que é simplificado a equação de cima? Não existe essa queda de tensão IG vezes RTH, visto que G é zero. Então, não existe queda de tensão da resistência RTH. A gente não vai usar essa resistência RTH nos cálculos. Então, na verdade, se a gente não vai usar essa resistência no circuito de entrada, a gente não precisaria nem calcular essa resistência do equivalente Thevenin. Então, seguindo aquela parcela, então, zerada, então a gente tem que menos VTH mais VGS mais IDRS igual a zero, e a gente resolve isso para a variável de entrada, que é a tensão VGS. Nesse caso, é igual a VTH menos ID vezes RS. Então, a malha de entrada já está resolvida, então, a gente chegou numa equação para cálculo do VGS, e agora a gente calcula a variável de saída. A equação que relaciona a variável de entrada VGS com a variável de saída está aqui, e aqui em cima a gente chegou numa outra equação para VGS. Então, a gente coloca esse termo dessa equação que está em vermelho, nesse ponto aqui da equação característica do transistor. Então, com isso, a gente chega nesta equação aqui, que está representada aqui, e a gente pode verificar que no lado esquerdo eu tenho ID e do lado direito eu terei ID ao quadrado. As outras
os outros valores aqui são todos constantes, IDSS é constante, VTH é constante, é da malha de entrada, RS é o valor da resistência, e VP é dado também pelo transistor, é um dado do transistor. Então, isso aqui é uma equação quadrática, a gente resolve normalmente aplicando Bhaskara. E, por fim, tendo o valor da corrente ID, a gente pode resolver a malha de saída. Então, esse circuito aqui, seguindo o sentido da corrente D, menos VDD, mais IDRD, mais VDS, mais IDRS, que é igual a zero. Então, a gente chega aqui nessa equação para o cálculo da tensão entre os terminais dreno e source, ou seja, a tensão VDS, é igual ao valor da fonte VDD, menos a queda de tensão dos dois resistores. Muito similar à equação que a gente utilizava no BJT, muda o nome das variáveis apenas. E com isso a gente resolveria a malha de saída, calcularíamos então a tensão que surge entre os terminais dreno e source. Método matemático. A gente, aqui um exemplo, né? Então a gente resolve a malha de entrada, como esse aqui é um circuito idêntico desse exemplo que a gente tinha antes, eu já coloquei aqui direto a equação da malha de entrada. Então, primeira coisa, a gente tem que calcular o valor da tensão do equivalente Thevenin. Nesse caso aqui deu 1,5 volts. Então, aqui foi colocada a equação de entrada, já com os valores, 1,5 volts, e a resistência RS 750 ohms, 1,5 menos 750 vezes ID. Resolvemos a malha de entrada. Segundo ponto, a gente calcula, então, a variável de saída. Então, a gente substitui na equação que relaciona a variável de entrada com a variável de saída os valores desse circuito. Então, IDSS é dado ali, está lá bem na esquerda, 6 mA. VP é dado bem na esquerda também, menos 3 volts, colocado ali. E aqui no lugar do VGS a gente colocou 1,5 menos 750 ID, que é o que veio da malha de entrada. Resolvendo isso, aplicando o Bhaskara, a gente chega a dois valores de corrente que resolvem essa equação. Aqui deu dois valores positivos, poderia ter também um valor positivo e um valor negativo, o resultado de uma equação quadrática, ou valores complexos. Então, valor complexo não faz sentido para a gente ter correntes complexas aqui na corrente de dreno. Então, se for resolvido e tiver como resultado valores complexos, algum problema tem na resolução, tem que ser refeito, tem algum erro. Se encontrarmos um valor positivo e um valor negativo, a gente utiliza o valor positivo da corrente. E se for encontrado dois valores positivos, como no caso desse exemplo, a gente utiliza o menor deles. Daqui a pouquinho, quando eu mostrar o gráfico, eu vou dizer por que a gente utiliza o menor deles. Resolvemos a variável de saída e agora a gente resolve a malha de saída para calcular a tensão sobre o transistor, tensão VDS. Então, utilizando os valores da fonte de entrada, 18 volts, da fonte aplicada no circuito, 18 volts, o valor da corrente de dreno resolvido na etapa anterior, 3,117 mili, e o valor das resistências, a gente chega que VDS igual a 10,05 volts. Com isso, a gente resolve a tensão sobre o transistor. E, finalmente, pode calcular os demais valores. No caso aqui, foi calculado qual seria a tensão VGS. Então, a gente aplica ali a equação de entrada, tendo o valor do ID, então a gente tem como calcular o valor do VGS. A gente tem como calcular o valor do VG, que seria a tensão do gate até o terra, que é a própria tensão sobre a resistência R2, que é a própria tensão do equivalente Thevenin. A tensão VS, que seria a tensão entre este terminal aqui, que é o source, o terminal S, ao terra, que é a tensão sobre essa resistência, seria o valor do ID vezes RS, no caso 2,338 volts, e por fim aqui foi calculada a tensão VD, que é a tensão do terminal dreno, que é superior aqui até o terra. Eu posso fazer com VS mais VDS, então estou vindo do terra para cima, ou poderia fazer do VDD vindo para cá, então seria VDD menos
ID vezes RD. Então, tanto faz fazer por um lado ou por outro, o valor tem que ser igual, ou, no caso de a gente resolver aqui, talvez pelo número de casas utilizadas depois da vírgula, tem uma pequena diferença entre um cálculo e outro. Mas são esses valores. Então, aqui seria o método matemático, o exercício estaria completamente resolvido. Método gráfico. Então, inicialmente a gente desenha a curva do dispositivo, ou se a gente tiver já essa curva no datasheet do dispositivo, por exemplo, a gente utiliza essa curva. Depois a gente desenha a reta de polarização. Então, qual é o circuito daquela equação, daquela reta da malha de entrada ali que a gente viu agora há pouquinho. Depois a gente determina o ponto de operação, que na verdade é o ponto onde a reta e a curva se encontram. Então, o ponto de operação é o ponto que eu respeito o circuito de entrada, então ele tem que estar sobre aquela reta, e é um ponto que eu respeito também o próprio transistor. Então, o ponto que obedece essas duas regrinhas, o ponto de operação, é o encontro da reta com a curva. E depois eu calculo os demais valores, já tendo todos esses pontos, esses valores iniciais. Então, aqui tem um exemplo de resolução do circuito. Então, para desenhar a curva, eu tenho que usar aquela equação característica, que relaciona a entrada com saída, visto que essa curva que eu estou representando é a curva que relaciona a corrente de dreno para a tensão entre gate source. Relaciona a variável de saída com a variável de controle, a variável de entrada. Então, como que a gente faz essa curva? Aqui tem um pequeno macete para desenhar essa curva, que são 4 pontos fáceis de serem representados. Um desses pontos seria colocando a tensão VGS igual a zero. Se VGS for zero nessa equação, vai zerar essa parte, vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, então ID igual a IDSS, que foi o que eu falei antes, quando a tensão VGS for zero nesses semicondutores, a corrente de dreno tem aqui o valor daquela corrente de saturação, que seria IDSS. Então, seria esse primeiro ponto aqui. A gente coloca ali IDSS, coloca um ponto no eixo. Outro ponto, eu já vou ir aqui, acho que é o quarto ponto que está relacionado ali, mas já vou ir para ele, que seria o contrário. Se ID for zero, VGS vai ser igual a VP. Então, outro ponto, corrente zero, tensão igual a VP, nesse caso, menos 3 volts. 2 pontos intermediários, um deles, se a corrente IDSS, se a corrente ID for a metade da IDSS, nesse caso aqui 3 mA, a tensão será 0,3 vezes o VP. Então, nesse exemplo, seria 3 mA e 0,3 vezes 3, 0,9. Está lá o ponto, esse terceiro ponto aqui. E o último ponto seria esse aqui. Se eu dividir a corrente por 4, se ID for IDSS dividido por 4, o VGS vai ser exatamente a metade do VP. Ou se eu colocar um VGS sendo o VP sobre 2, eu teria aqui 0,25. Então, seria esse outro ponto, que é rápido de ser obtido também, divide a corrente por 4 e a tensão por 2. Então, tem 4 pontos, liga-se esses 4 pontos, vocês têm a curva característica do transistor. Esses 4 pontos são sempre os mesmos, claro, dependendo do valor do IDSS e do valor do VP, numericamente vai ser um certo valor, mas a curva é sempre do mesmo jeito. Com um pouquinho de prática, vocês desenham essa curva muito rápido. Uma outra possibilidade também, alguns livros trazem isso, é uma curva padrão já representada, e aí para cada exercício coloca-se o valor correspondente para o valor do ID, o valor correspondente para o VP, e aí qualquer ponto ali no meio aplica-se regras de 3, aquela curva tem um certo tamanho, né, centímetros e tal, aplica-se regra de 3, a gente tem todos os valores. É uma possibilidade também. Mas o desenho dessa curva com esses 4 valores é bem rápido. E a gente fazendo alguns exercícios, a gente pega bem esses 4 pontos. O macete, né, para a representação dessa curva. Então, desenha-se a curva. É o primeiro ponto, a primeira coisa que tem que fazer. Ou também pode ser obtida essa curva do datasheet do componente, né, como eu falei antes.
Aí a gente desenha a reta de polarização. Essa reta de polarização é a partir daquela equação da malha de entrada, VGS igual a tensão TVNAM menos IBRS, obtida antes. Então, para o método gráfico, eu também tenho que obter essa equação. E, tendo uma equação de uma reta, normalmente o que a gente faz é zerar uma das variáveis e obter o valor da outra. Então, o que tem aqui esses dois pontos, o VGS foi colocado como zero, então a corrente de dreno seria 1,5 dividido por 750, ou seja, 2 miliamperes. Então seria esse ponto aqui, não está representado aqui nessa reta, mas seria esse ponto, o corte do eixo. E o outro seria quando a corrente for zero, e a VGS seria, no exemplo, 1,5, que é esse ponto aqui debaixo. Tendo dois pontos, a gente desenha essa reta e passa ela até que ela corte a curva, visto que esse aqui é o ponto de interesse da gente. Então, a gente verifica onde que essa reta, até onde essa reta precisa ser desenhada. Com isso, a gente determina o ponto de operação desse transistor, que seria o encontro entre a reta e a curva. No caso aqui, representado por esse ponto verde, do gráfico, então, vindo para esse eixo, eu verifico o valor da corrente, 3,1 miliamperes. Esse seria o valor da corrente de dreno do ponto quiescente, ponto de operação. E a mesma coisa indo para o outro eixo, nesse caso aqui, menos 0,81 volts. Esse seria o VGS, tensão entre gate e source, do ponto Q. VGS que, no caso ali, menos 0,81 volts. Como é um método gráfico, quanto melhor estiver representado a curva e a reta, melhor estiver essa questão das escalas, melhor será o resultado obtido. Ok? Com isso aqui, agora faltaria determinar algum outro valor, porventura ele precise ser calculado. Aqui foi calculado só a tensão sobre o transistor tensão dreno source. Aqui só um resuminho dos dois resultados obtidos, então, pelo método matemático e pelo método gráfico. Então, os valores pode-se ver que são próximos, 3,117 para 3,1, menos 0,838 para menos 0,81 e 10,05 para 10,1. Então, são valores próximos, mas como eu falei antes, esse método gráfico depende muito do desenho dos gráficos, então depende muito da qualidade desse gráfico. E se aquela curva for feita à mão, a partir daqueles 4 pontos, depende um pouquinho da prática de quem está fazendo. Então, é bom que isso esteja em escala, muito bem desenhado em escala, e a curva desenhada direitinho. Por isso que tem aquele macete ali daqueles 4 pontos, inclusive. Tem uma parábola, esse roxo, então se a gente continuasse isso aqui, viria por aqui, aqui cortaria, a reta cortaria novamente a curva, seria um outro valor aqui, provavelmente aquele valor que a gente encontrou na resolução matemática. Esse circuito aqui está representado com um D-MOSFET, que é o símbolo aqui, mas ele poderia ser também um JFET sem problema algum, qualquer um dos dois seria a mesma resolução. É um circuito que serve para esses dois semicondutores. Trocando um pelo outro com as mesmas características de DSS e IVP e que suportasse a tensão máxima sem problema algum. Aqui fica como exercício para vocês calcularem, mas aqui já tem a parte da resolução. Se o resistor do source, o RS, fosse trocado então para 150 ohms, então o que está sendo pedido é trocar aquele resistor de 750 ohms para um resistor de 150 ohms e repetir a resolução. Então aqui já tem pelo método gráfico, então foi aproveitado o mesmo gráfico. Nesse caso, o que muda? A reta mudou, agora continua sendo o mesmo ponto 1,5, mas como ela é em função do RS, então o RS diminuiu, então a corrente aumenta aqui. Antes passava em 2 miliamperes, agora cruza o eixo em 10 miliamperes. E com isso, o que aconteceu é que o ponto de operação passou para
o primeiro quadrante. Então, onde a reta e a curva se encontram é no primeiro quadrante. Nesses casos, seria sempre interessante desenhar primeiro, determinar qual é a reta do circuito e depois desenhar a curva, que aí vocês já sabem que ponto vai passar, e, inclusive, nesses casos, eu precisaria de um ponto no primeiro quadrante, eu teria que colocar os que tem aqui no macete, escolher mais uma tensão para tensão VGS para determinar o valor da corrente ali. E como deu um ponto de operação com VGS positivo, esse circuito dessa forma não pode ser utilizado com um transistor JFET. Ele ficaria danificado. Não pode ser utilizado, pode ser usado só o DMOSFET. E aqui já tem alguns resultados aqui, né, para desenhar a reta e também já o ponto de operação, 7,6 mA, corrente e tensão 0,37 volts, mais ou menos. Valor positivo. E já foi calculado aqui o valor do VDS, 3,18 volts. Então, interessante que vocês até pratiquem, que é mais um caso para praticar. Então, nesse caso, novamente, não poderia ser utilizado um JFET, sim um DMOSFET. Outro tipo de polarização, bastante usada para esses dois transistores, polarização fixa, ou polarização direta, ou polarização da porta, dependendo a referência, vocês vão encontrar isso sendo dito, chamado de uma forma um pouco diferente. Então, temos ali o circuito, com uma tensão VDD, como estava antes, a malha de saída é parecida, só não tem o valor da resistência de Source, RS não existe nesse circuito. E foi colocada uma fonte VGG no circuito de entrada. Então, aqui já está sendo simplificado. Primeira simplificação, retira-se os capacitores. E como a corrente IG é zero, aqui nem será representada essa resistência RG. Então, já está simplificado um pouco mais ainda o circuito aqui na direita. Então, é o que normalmente a gente faz para análise desses circuitos. E com isso, essa tensão VGG está aplicada diretamente no VGS. Então, VGS igual a VGG, só a questão de polaridade aqui, o terminal G é aqui em cima, então aqui seria o positivo da tensão VGS, está ligado ao negativo da fonte, e vice-versa, então VGS igual a menos VGG. Aqui, então nesse slide tem novamente o desenho mais simplificado, agora com as variáveis de entrada em vermelho e variáveis de saída em verde. Em vermelho aqui indicado também a equação que a gente viu no slide anterior, poderia ser visto aqui também, VGS igual a menos VGG. Aqui em roxo a equação que relaciona a tensão de entrada com a corrente de saída, a equação característica do transistor, e abaixo a equação do circuito de saída. Bem, como que a gente resolve o circuito? A gente pode fazer tanto pelo método matemático quanto pelo método gráfico. Método matemático, VGS igual a menos VGG, eu substituo esse valor nesta equação roxa, e aí fica direto. Eu tenho VGG que é um número, tantos volts. No caso aqui desse exemplo, desse desenho da curva aqui seria menos 2, então seria menos 2 dividido pelo VP desse circuito, teria um valor, um menos isso, é um valor ao quadrado, e o DSS do transistor também é dado. Nesse exemplo aqui dá para ver pelo gráfico que seria 8 mA, o VP aqui seria menos 6 volts. Daria para resolver pelo método gráfico, método matemático bem rapidinho, sem maiores problemas. O método gráfico. Então a equação da reta é essa que está em vermelho, VGS igual a menos VGG, ou seja, ele não depende do ID. Então o VGS é uma reta aqui sempre valendo menos 2, que seria o valor dessa fonte aqui, por exemplo. Então, seria ali o método gráfico, ponto que a curva e a reta se encontram, seria o ponto de separação, seria aqui uma corrente, sei lá, 2, 3, 3,5, 3,6 mais ou menos, e uma tensão de menos 2. Então, tanto faz o método matemático ou o método gráfico. Este tipo de polarização, o método
matemático, inclusive, eu acho que é mais fácil, é simples de ser utilizado. Então, outro tipo de polarização, chamado de autopolarização, é parecido com o circuito anterior, mas agora não tenho uma fonte VGG, eu tenho apenas uma resistência ligada entre o gate e o terra, e então essa malha de entrada ficaria dessa forma, que já foram retirados também os capacitores do circuito representado à esquerda. Sabendo que o IG é zero, eu posso desprezar essa resistência RG, colocar um curto-circuito, ela não vai fazer diferença nesse circuito, já que não tem corrente de gate. E a gente verifica nesta malha aqui da entrada que a tensão VGS é igual a ID vezes RS, com um sinal negativo também, que o positivo dessa tensão está ligado ao negativo do VGS e vice-versa. Ok? Então a gente tem um outro circuito de polarização chamado autopolarização, e aqui está escrito que tem apenas uma fonte CC, porque o circuito anterior tinha a fonte VDD e a fonte VGG. Essas letras que repete dependendo do terminal que é ligado, que está ligado à fonte. Aqui então a resolução repete o circuito do slide anterior, agora representando variáveis entrada e saída. Novamente a equação da malha de entrada em vermelho, a equação do dispositivo, a equação característica dele em roxo e a equação da malha de saída em verde. E aqui também no gráfico, usando as mesmas cores, a gente pode resolver esse circuito pelo método gráfico, desenha-se a curva também, utilizando aqueles 4 pontos do circuito, 4 pontos da curva. Esta aqui é uma equação de uma reta, a equação da reta é uma equação de uma reta passando na origem, então a gente coloca 2 pontos ali e tem também como desenhar a reta, e o ponto onde a reta e a curva se encontram é o ponto de operação. Ou pode ser resolvido pelo método matemático, aqui embaixo está uma parte disso. A gente substitui o VGS da equação roxa pelo VGS da equação vermelha, então menos IDRS, teremos novamente uma equação quadrática que usa-se Bhaskara para resolver e resolve-se similar àquela primeiro circuito que foi mostrado. Então, não tem muita complexidade nesse circuito aqui. Esses dois circuitos, polarização fixa e autopolarização, tanto faz a utilização dos transistores JFET e o DMOSFET. Aqui, inclusive, está representado um JFET. Eu não tenho como colocar ele no primeiro quadrante, como é uma reta passando na origem, para essa reta aqui cortar aqui no primeiro quadrante, teria que vir para cá, e dessa forma somente, ou se a corrente fosse negativa, teria que ter uma parte positiva aqui, né? Ou a corrente ser negativa, que não ocorre, ou uma resistência negativa, que também não ocorre. Então, o circuito de autopolarização eu não terei, ele não opera ali no primeiro quadrante, então tanto faz o JFET e o DMOSFET. O circuito de polarização direta, sim, eu poderia colocar uma fonte com outra polaridade aqui, e aí eu teria essa reta, em vez de estar no segundo quadrante, estar no primeiro quadrante. Mas daí fica claro também o valor dessa tensão, se é um JFET, se pode ser utilizado um JFET ou DMOSFET, como o caso aqui, ou somente o DMOSFET, se aquele valor fosse positivo. E MOSFET, então MOSFET tipo intensificação, aqui está representado o símbolo do MOSFET canal N, a questão das tensões aqui é exatamente a mesma coisa que a gente tinha nos anteriores, e bem na direita a equação que relaciona a variável de entrada, VGS, com a variável de saída, corrente de dreno, com as constantes K e VT, e se a gente não tiver a constante K e tiver um ponto de operação, a gente tem como calcular utilizando a equação de baixo, que novamente é igual à equação de cima, só isolado o K. E aqui o gráfico que mostra a relação entre a tensão VGS e a corrente D, então a curva característica de um transistor desse. E está no primeiro quadrante porque a tensão VGS é positiva. Então, nota-se aqui nesse gráfico que até a tensão VGS atingir o valor da tensão VT,
que é a tensão limiar onde o transistor começa a conduzir, a corrente é zero, visto que o transistor não está conduzindo. Quando aplicarmos uma tensão de pelo menos o valor do VT, o transistor começa a conduzir, e aí segue esta equação aqui. Para esse caso, no método gráfico, a gente não tem alguns pontos já previamente estabelecidos. O que eu normalmente digo é: representem a reta de polarização e coloquem alguns pontos nessa curva, verifiquem onde será essa curva, escolher alguns pontos próximos à reta para a gente ter uma boa resolução daquilo ali. Deixa eu ver um exemplo, falo isso novamente. Então, aqui também vamos ver o circuito divisor de tensão, que seria um dos mais trabalhosos para a resolução. Método matemático, similar aos transistores anteriores. Primeiro a gente resolve a malha de entrada e com isso calcula o VGS, depois a gente calcula a variável de saída, corrente de dreno a partir da tensão VGS, e depois a gente resolve a malha de saída e depois a gente calcula alguma tensão ou corrente necessária em algum lugar do circuito. Então, só chamando aqui a atenção para o desenho, para o símbolo do componente, ele é muito parecido com o de MOSFET, só que esse aqui tem esse tracinho aqui, ele é quebrado em 3 partes, para mostrar que, inicialmente, o dispositivo, aplicando uma tensão entre gates SD0, ele não está em condução. Então, mostra ali aquele sinal, aquele caminho cortado, para representar que ele não está em condução. Então, o método matemático, a gente resolveria a malha de entrada, da mesma forma que o circuito anterior, a gente usa o equivalente Thevenin. Como a corrente de gate é zero, a gente desconsidera aquele termo que tem a resistência Thevenin, e a gente chega na mesma equação anterior, VGS igual a VTH menos IDRS. E aqui, como a gente calcula a tensão equivalente Thevenin, que é o divisor resistivo. Mesma coisa que o circuito anterior. Depois que tem resolvido a malha de entrada, a gente calcula a variável de saída. Da mesma forma, ou de forma similar ao circuito anterior, a gente substitui o VGS da equação que está em vermelho, nessa equação aqui. Então, VTH menos IDRS está aqui. E a gente, resolvendo a equação, a gente também vai cair numa equação quadrática. A gente também utiliza Bhaskara para resolução. Tendo o valor do ID, então a gente resolve a malha de saída, circuito similar ali, o circuito de saída, a gente tem equação similar aos circuitos anteriores. Um exemplo. Então, malha de entrada a gente já tinha resolvido, está ali só novamente a equação. Equivalente Thevenin 18 volts, que é a fonte de alimentação é 40, então por aquela divisor resistivo deu 18 volts, então a gente tem a equação da malha de entrada, a equação da reta também. Então agora a gente calcula a variável de saída. No caso desse transistor aqui, não foi dado, no exemplo, não foi dado o valor da constante K, mas foi dado um ponto de operação, ID 3 mA e VGS 10 volts. Então substitui nessa equação de cima, novamente só isolando K, a gente tem essa constante como 0,12 mA por volt ao quadrado. Então agora a gente tem como determinar essa equação. Então, como eu falei antes, novamente deu uma equação quadrática, a gente aplica a Bhaskara, nesse caso deu 2 valores positivos, novamente, ID 37,376 mA e 6,725 mA. Da mesma forma que o circuito anterior, a gente utiliza o menor dos 2 valores. Tendo o valor da corrente, a gente resolve a malha de saída, e aí resolve para a tensão sobre o transistor, tensão VDS, no caso desse exemplo, 14,311 volts. E os demais valores aqui a gente tem como calcular também, sem maiores problemas. Para o método gráfico, a mesma sequência que a gente tinha antes, desenha a curva, desenha a reta, determina o ponto de operação e calcula os demais valores. Está aqui a curva, nesse caso a gente não tem nenhum ponto, nenhum macete aqui para os pontos, a gente escolhe alguns pontos. Um deles já foi dado,
que é o ponto de operação 13 mA e 10 volts, que é esse aqui. Outro é o próprio VT, então esse ponto a gente sempre tem, que é o VT, porque antes desse ponto a corrente é zero, e aqui foram determinados outros dois pontos. Um macete que eu dou é seguir isso aqui um pouquinho diferente do que está nessa sequência, é representar a reta antes, e daí escolher algum ponto no entorno desta reta. Então, mas aqui tem a curva, depois foi representada a reta, então daquela malha, daquela equação da malha de entrada, a equação de uma reta, aqui novamente foi colocado zero para a tensão e chegou na corrente que seria 18 dividido por 820, 21,95 mA, e se a corrente for zero, a tensão é 18 volts, então está aqui. Então aquilo que eu falei do desenho da reta, só ligar esses dois pontos, e o desenho da curva, a gente verifica que a gente já tinha esse ponto de operação aqui, que era o 10 volts e 3 mA, e a gente tinha esse aqui. Então, escolhe algum ponto aqui, um pouquinho depois da reta, não precisaria ser um ponto lá em cima, poderia ser por aqui, fica mais fácil de desenhar essa reta, essa curva, aliás, com os pontos mais próximos ali. Então, uma dica que eu dou só, fazer um pouquinho diferente do que a sequência que está aqui, que acho que facilita no desenho da curva. Ok, tendo então a curva e a reta, o ponto de operação é o encontro dos dois. No caso desse exemplo, 6,7 mA e 12,5 volts. E aí tem como calcular os demais valores, que foi calculado somente a tensão entre dreno e source e tensão VDS. Aqui uma comparação então dos dois métodos, matemático e gráfico. Matemática a gente tem os valores mais exatos, e o gráfico a gente tem uma aproximação boa, 6,725 para 6,7, 12,4855 para 12,5, 14,311 para 14,4. Então a gente tem uns valores, uma análise bem mais rápida, o método gráfico, principalmente para esse circuito, e a gente tem um resultado bem interessante, bem próximo do real. Claro que, novamente, a curva e a reta tem que ser bem representadas para a gente ter um resultado melhor. Aqui tem um outro tipo de alimentação, realimentação. Então, o circuito de gate é ligado ao circuito de dreno. Então, o gate é ligado ao dreno a partir de uma resistência RG. Como na análise, como a corrente na malha de entrada seria zero, na malha de entrada a corrente entrando no gate é zero, então eu posso desprezar essa resistência, visto que não tem corrente passando, a queda de tensão é zero. Então, representando o circuito aqui, eu tenho que o G está ligado no dreno, ou seja, VG igual a VD. Então, também chego à conclusão que VGS igual a VDS. Se esse ponto é igual a esse, a tensão desse ponto até aqui é igual a tensão desse ponto até aqui. Então, VGS igual a VDS. Eu tenho como resolver o circuito. Então, se a tensão VGS igual a VDS, então, nesta equação, eu posso substituir VGS por VDS, e VDS da malha de saída é dado por VDD menos IDRD. Então, colocaria VDD menos IDRD aqui e resolveria esse circuito também. Também vai dar uma equação quadrática, visto que eu terei o valor ID aqui onde está o quadrado. E resolveria também por Bhaskara. Ali abaixo tem a resolução disso pelo método. Então, agora a reta de polarização seria essa equação verde, juntando a vermelha com a verde aqui. Então, teria o ponto onde corta o eixo da tensão é VDD, onde a corrente é zero, sobe só VDD, e aqui o outro ponto seria quando VDS ou VGS for zero, que daria VDD sobre RD. E aqui, da mesma forma que a resolução do circuito anterior, o ponto de encontro da reta com a curva seria o ponto de operação. Aqui não tem valores, um exemplo numérico, mas teria como ser resolvido o circuito bem tranquilamente. Ok, pessoal? Então, esse aqui são dois
circuitos de polarização para o MOSFET, 2 circuitos bastante usados, e antes foram apresentados 3 circuitos para o JFET e o DMOSFET, que são circuitos bastante utilizados também. Tem algumas outras variantes, mas os mais comuns são esses que foram colocados aqui, e a forma de resolução é a mesma. Esse material, então, é baseado nos materiais anteriores da disciplina de eletrônica A, tanto o meu material quanto do Diogo, e nos 2 livros base da disciplina, Malvino e o Boyleston.